Os sumérios, uma das civilizações mais antigas da história, emergiram na região da Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização. Acredita-se que essa cultura floresceu por volta de 4500 a.C., concentrando-se principalmente nas áreas que hoje correspondem ao sul do Iraque. Os sumérios deixaram um legado duradouro, marcado por inovações em áreas como agricultura, escrita, arquitetura e religião. Era um povo que desenvolveu cidades-estado independentes, cada uma governada por seu próprio rei e deusa protetora, como Ur, Uruk e Lagak. Essas cidades eram centros de comércio, administração e cultura, integrando uma sociedade complexa em que a vida rural coexistia com a urbanização crescente. A agricultura era o pilar da economia suméria, dependente dos rios Tigre e Eufrates, que proporcionavam irrigação em um terreno árido. Com técnicas avançadas de cultivo, os sumérios cultivavam cevada, trigo e leguminosas. A produção em massa de grãos não sustentava a população urbana, mas também permitia o comércio. O excedente agrícola promoveu o crescimento das cidades e o desenvolvimento de uma classe de mercadores e artesãos. O comércio transcendeu as fronteiras sumérias, alcançando regiões distantes, como o Egito e a Índia, facilitando a troca de bens e ideias. A invenção da escrita cuneiforme, considerada uma das maiores conquistas dos sumérios, emergiu em torno de 3200 a.C. Este sistema de escrita, que utilizava uma série de símbolos impressos em tábuas de argila, permitiu o registro de transações comerciais, leis e literatura, incluindo os famosos mitos épicos, como o Épico de Gilgame. A literatura suméria não preservou a história de seus reis e deuses, mas também explorou temas universais da condição humana, refletindo preocupações sobre a mortalidade, a amizade e a busca por a eternidade. Ao lado da escrita, a arquitetura monumental destaca-se como uma das marcas da civilização suméria. Os zigurates, templos em forma de pirâmide, serviam não como locais de culto, mas também como centros administrativos. Essas estruturas foram erigidas em cada cidade-estado, refletindo a devoção religiosa e a organização social do povo. Os artesãos sumérios eram altamente habilidosos e produziam uma ampla gama de objetos, desde joias até cerâmicas finamente decoradas, que eram utilizadas tanto na vida cotidiana quanto em rituais religiosos. A religião desempenhou um papel central na vida suméria. Os deuses eram considerados responsáveis por todos os aspectos do cotidiano, e cada cidade tinha seu panteão de divindades, moldando a cultura e a moralidade da sociedade. Cerimônias e festivais religiosos eram frequentes, reforçando a coesão social e permitindo a expressão cultural. Os sacerdotes, que ocupavam uma posição de liderança, desempenhavam um papel crucial na mediadora entre os deuses e a população, controlando vastos recursos e influenciando a política. Apesar de seus avanços e da riqueza cultural, os sumérios enfrentaram desafios significativos que levariam à queda das suas primeiras cidades. Entre os fatores que contribuíram para essa queda estava a precariedade ambiental, com mudanças climáticas que afetaram a agricultura. A salinização do solo, resultante de práticas inadequadas de irrigação, reduziu a produtividade agrícola, levando à insegurança alimentar. Com o fortalecimento da pressão econômica, a insatisfação social cresceu, resultando em tensões dentro das comunidades. A luta pelo controle das terras férteis levou a conflitos entre as cidades-estado. A guerra se tornou uma parte inevitável da vida suméria, com líderes se envolvendo em alianças e rivalidades. As cidades competiam por recursos escassos, e a guerra frequentemente resultava na destruição de assentamentos e deslocamento de populações. A militarização começou a alterar a dinâmica social e política, movendo o foco dos aspectos culturais e religiosos para a sobrevivência e a defesa territorial. À medida que as cidades-estado sumérias se tornavam vulneráveis ao ataque, novos poderes começaram a emergir. Os acadianos, sob a liderança de Sargão, conquistaram diversas cidades sumérias por volta de 2334 a.C., unificando a Mesopotâmia sob um único império. Esta transição de poder marcou o fim da independência das cidades-estado sumérias e a ascensão de um novo paradigma político. A cultura suméria, no entanto, continuou a influenciar a civilização acadiana, que adotou muitos aspectos da religião, arte e administração suméria. A assimilação cultural foi um fenômeno marcante nesse período. A literatura, a arte e as práticas religiosas sumérias foram incorporadas por seus conquistadores, assegurando a continuidade de muitos elementos da civilização.
Mesmo nas regiões conquistadas, as tradições, os mitos e os avanços técnicos dos sumérios prevaleceram, perpetuando um legado que influenciaria gerações futuras. A escrita cuneiforme, embora adotada por outros povos, mantinha suas raízes sumérias, simbolizando a força duradoura dessa civilização. Enquanto isso, a história da Mesopotâmia continuava a ser complexa e multifacetada, repleta de transformações dinâmicas. As cidades permaneciam importantes centros de troca e inovação, que continuavam a evoluir, mesmo sob novo governo. A transição suméria para uma era acadiana exemplifica a resiliência cultural e a adaptabilidade que caracterizaram a história da região. Assim, a civilização suméria não desapareceu completamente, mas se reintegrou a uma tapeçaria ainda mais ampla de culturas que continuariam a moldar o Oriente Próximo. Na sequência dos eventos, as inovações sumérias em tecnologia e organização social foram fundamentais para a emergência de civilizações posteriores. Através das gerações, as estruturas políticas, religiosas e econômicas que os sumérios estabeleceram influenciaram diretamente os babilônios e assírios. Mesmo após a absorção da civilização suméria, muitos dos princípios e ideias que surgiram com esses antigos cidadãos da Mesopotâmia encontraram ressonância em sociedades sucessoras. A história da queda das primeiras cidades sumérias é um testemunho de como o meio ambiente, a economia e a política estão interligados e podem, em última instância, moldar o destino de uma civilização. O estudo dos sumérios revela uma complexidade que vai além de sua capacidade de construir cidades e desenvolver uma escrita. Abriga lições sobre a fragilidade e a força das civilizações, sobre os desafios que surgem em tempos de mudança e os legados que perduram após o desaparecimento de uma cultura. O fascínio pela antiga Mesopotâmia e pela herança dos sumérios continua a repercutir, iluminando as complexidades da experiência humana ao longo da história. Os sumérios, uma das civilizações mais antigas do mundo, deixaram um legado impressionante em termos de cultura, tecnologia e urbanização. No entanto, a queda das suas primeiras cidades, como Ur, Uruk e Lagak, marca um capítulo intrigante, por vezes, trágico da história. Essas cidades não simbolizavam o auge da civilização suméria, mas também serviam como testemunhas das complexas dinâmicas sociais, políticas e ambientais que levaram à sua desintegração. Uma das principais causas da queda das cidades sumérias foi a degradação ambiental. O sistema de irrigação que houve de iniciar para sustentar a agricultura tornou-se um fardo para a terra. O solo, exposto a técnicas de cultivo intensivas, começou a sofrer de salinização, o que resultou em colheitas cada vez mais escassas. As consequências foram devastadoras. À medida que a produção agrícola diminuía, surgiram crises de escassez que geraram revoltas entre a população, uma situação que se agravava em um ciclo vicioso de pobreza e desespero. Ademais, os sumérios enfrentaram invasões de outros povos, como os acadianos, que viram a oportunidade de se apoderar das ricas terras e dos centros urbanos vulneráveis. Este fenômeno não foi o produto de rivalidades militares, mas também um reflexo das tensões internas já existentes. O enfraquecimento das autoridades locais e a fragmentação política foram agravados por rivalidades entre cidades-estado, resultando em conflitos constantes que drenaram recursos e desestabilizaram a economia. Exemplos práticos dessas tensões podem ser observados na rivalidade entre Ur e Uruk. Apesar de serem centros de grande prestígio e cultura, cada uma buscava se afirmar não militarmente, mas também em termos de devoção religiosa e realizações arquitetônicas. No entanto, essa busca por hegemonia local frequentemente transcendia para conflitos armados, que, combinados com a crise ambiental, tornaram as cidades sumérias alvos mais fáceis para invasores externos. A religiosidade também desempenhou um papel interessante na queda das cidades. A percepção de que os deuses estavam punindo os suméricos por suas falhas, como o distúrbio ambiental e a guerra civil, levou a uma incerteza generalizada. Os rituais sagrados, que antes funcionavam como uma forma de unificar a população e criar um senso de pertencimento, tornaram-se ineficazes. A erupção de novas crenças e cultos tentou preencher a lacuna deixada pela crise na devoção tradicional, mas isso não foi suficiente para restaurar a confiança do povo nas instituições que antes governaram suas vidas. Um exemplo fascinante disso pode ser encontrado na transição para a adoração de divindades que prometiam uma vida melhor nas terras do além. Cidades em ruínas tornaram-se locais de culto, com as pessoas buscando respostas em novas crenças para suas misérias.
Esses cultos muitas vezes questionavam as narrativas tradicionais que sustentavam os governos da época, criando um ciclo de desconfiança que só acelerou a desintegração dos arranjos sociais. O colapso das cidades sumérias não ocorreu de maneira homogênea. Algumas cidades resistiram mais do que outras. Por exemplo, enquanto Ur caiu em decadência, algumas cidades menores conseguiram sobreviver através de alianças estratégicas e comercialização de produtos. No entanto, essa resistência estava longe de ser a norma. Grande parte da infraestrutura urbana suméria foi deixada para trás, e os vestígios das grandiosas civilizações tornaram-se alvos de saques e destruição. Não obstante, a herança suméria não desapareceu completamente. Os elementos culturais e tecnológicos que floresceram nas cidades foram absorvidos por civilizações posteriores, incluindo os babilônios e assírios. Esses novos grupos adaptaram e transformaram as inovações sumérias em suas próprias culturas e sociedades, perpetuando, de certa forma, o impacto sumério na história do mundo. Por exemplo, a escrita cuneiforme, que se originou na Suméria, tornou-se um padrão de comunicação ao longo do Oriente Próximo, influenciando não a literatura mas também a administração e a burocracia das civilizações que se seguiram. Enquanto isso, as ruínas das cidades sumérias tornaram-se verdadeiros museus ao ar livre, testigos silenciosos de uma era que, mesmo após milênios, aguarda a curiosidade dos arqueólogos e historiadores. As escavações em lugares como Ur e Lagak revelam não a magnificência da arquitetura suméria, mas também uma sociedade complexa e intrincada, que continua a fascinar estudiosos e amantes da história até os dias de hoje. Agora que exploramos a fascinante queda das primeiras cidades sumérias, você, amante da história, não pode deixar de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como este. Estamos começando a desvendar os mistérios da antiguidade, e você não vai querer perder nenhuma das nossas novas descobertas e discussões sobre temas históricos. Compartilhe com seus amigos que também são apaixonados por história e vamos juntos embarcar nessa viagem no tempo. A civilização suméria, com todos os seus desafios e conquistas, nos ensina lições valiosas sobre resiliência, inovação e a fragilidade das sociedades humanas. Mesmo após séculos de sua decadência, o legado sumério nos lembra que, apesar das adversidades, a cultura e a história sempre encontram formas de ressurgir, refletindo as dinâmicas eternas da vida humana. Ao refletirmos sobre a queda dessas grandes cidades, somos levados a ponderar sobre nossa própria existência e a inevitabilidade das mudanças que moldam nosso mundo.